Olá a todos! Infelizmente, como já diria uma grande jornalista de uma muito bem conceituada rede de televisão, uma boa notícia, né? O seguinte, balança comercial bateu recorde histórico. E eu estava dando uma olhada na internet, os comentários ruins, as pessoas tristes, falando mal, xingando. Não entende o que isso quer dizer para o nosso país? Então, cabe a este palhaço tentar explicar para vocês. Lembrando, tá? Eu tenho mais de 32 anos de experiência profissional. Minha profissão me deu uma oportunidade maravilhosa de conhecer o Brasil praticamente, não vou dizer inteiro, mas são mais de 10 estados, umas 300, 400 cidades diferentes. Trabalhei já com micro, pequenas, médias, grandes e empresas gigantescas, principalmente do agronegócio, da agroindústria. Então eu conheço, eu entendo. Sou formado em Ciências Contábeis pela São Francisco, tenho diversos cursos de especialização, tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Estratégica. E esse é o meu currículo. Então, quem vos fala não é um completo idiota, um meio idiota. Não sou um completo, sou um meio. Daqui mais uns 20, 30 anos eu vou ser um quarto de idiota, porque eu preciso continuar estudando sempre. Como eu estou na casa dos 40, quando você está na casa dos 20, você é um completo idiota. Na casa dos 40, você é um meio idiota. Na casa dos 60, você é um quarto de idiota. Depois disso, você passa a ser um cara inteligente. Então, eu estou no meio do caminho. Obrigado, pessoal. E deixa aquele ou aquele, tá? Qualquer um dos dois aí, tá legal? Me xinga de idiota, compartilha dando risada na minha cara, manda para seus amigos no seu grupo do WhatsApp. Porque se você gostou do que eu vou tentar explicar para você, talvez outras pessoas também gostem. Se você não gostou, talvez outras pessoas também não gostem. Vamos lá. O que é a balança comercial? O saldo positivo da balança comercial. O que isso interfere no nosso país? Com licença. Pense que isso aqui é o nosso mundo. Uma bolinha. Tem gente que acha que é plano, mas não é. Redondinho, tá? Uma bola. Esse é o nosso mundo. Aqui, nesse mundinho aqui, tem aproximadamente uns 200 países, 200 e lá. Isso não importa, tá? Então imagine que nesse mundo aqui, cada país é uma empresa, correto? Cada país é uma empresa. Você conhece uma empresa, espero que conheça, por favor. Se não conhecer um dia, espero que conheça. E se não conhece, e se não vai nunca conhecer uma empresa, falou garoto nascido em berço de ouro. Mas seu pai deve conhecer, sua mãe deve saber o que é, tá? Mas vamos lá. Então o que é uma empresa? Uma empresa é uma pessoa jurídica, é alguém que busca o quê? O lucro. Lucro não é pecado, tá? Então ela compra de alguém, ela tem fornecedores, ela tem a empresa, fornecedor, ela pega esses produtos, ela processa e ela vende. Certo? Basicamente é isso. Ela compra, às vezes em grande quantidade, e vende no varejo, sabe? Não importa. Até uma fazenda é uma empresa. Ela compra sementes, ela compra fertilizantes, ela compra insumos agrícolas, ela compra diversas coisas, põe aquilo ali na fábrica, porque o solo é a fábrica. Então ela joga tudo aquilo lá, aquele monte de coisas no solo para fabricar. Ela joga uma semente e aí vai nascer um pé de soja que vai fabricar muitas sementes. Então ela é uma empresa. A mesma coisa com o gado. Ela compra um boi magrinho, ela coloca para engordar e vende um boi gordinho. Ou ela compra uma vaca que vai dar um bezerro, que ela vai engordar para vender um boi gordo. Sempre é assim, é uma empresa, não importa. Ela pode comprar chapa de ferro, ela prensa aquela chapa de ferro, aí ela cola aquela chapa de ferro, quantas chapas de ferro, coloca um monte de equipamento em volta, bota 4 pneus e virou um automóvel. Essa é uma empresa.
Cada país nesse mundinho de Deus, nesse belo mundo redondo de Deus, é uma empresa. São mais de 200. O que é o saldo positivo da balança comercial? Significa que a empresa Brasil S.A. deu lucro, certo? Sim, a empresa Brasil S.A. Porque olha só, o que é o saldo positivo da balança comercial, tá? A empresa Brasil S.A. comprou do mundo inteiro. Comprou coisas da China, comprou coisas dos Estados Unidos, comprou coisas da Europa, comprou coisas da África, comprou do mundo inteiro. Nós importamos produtos do mundo inteiro. Da Rússia, da onde você possa imaginar, o Brasil importa produtos. De todo tipo de produtos. Todo tipo de produto o Brasil importa, do mundo inteiro. E o Brasil vende para o mundo inteiro. Então, a diferença do que nós compramos e do que nós vendemos deu saldo positivo. Legal. Aí você está me perguntando, mas o que isso aí tem a ver com a minha vida? O que isso vai me beneficiar? O que isso vai beneficiar os pobres? Lembra que eu te falei que por causa da minha profissão, eu conheço mais de 10 estados brasileiros e talvez umas 300 a 400 cidades? Sim. Você quer entender no que vai beneficiar? Talvez não você, meu jovem morador de um bairro nobre que está agora num belíssimo apartamento com vista para algum belíssimo parque. Talvez para você que está aí, tranquilinho, na sua varanda gourmet, isso não vai te beneficiar em nada. Porque é um problema muito sério. A maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, vivem em grandes centros urbanos. O que são grandes centros urbanos? Tá? Pega a capital de cada estado e em volta dessa capital, você tem a capital aqui, ó, certo? A capital do estado está aqui. Essa é a capital do estado. Então, em volta da capital, sempre tem outras cidades que também acabam se tornando grandes, por causa da capital. Então, isso aqui forma um grande centro urbano. O Brasil tem 27 capitais, 27 grandes centros urbanos, alguns outros centros industriais meio perdidinhos aí, um pouco mais afastados das capitais, mas em via de regra é isso, tá? Então, pensa, se você está num desses grandes centros urbanos, talvez você não entenda a realidade do Brasil, tá? É uma realidade muito diferente. Eu sei porque eu hoje moro no interior, mas durante muitos anos da minha vida trabalhei em São Paulo, a maior capital do país, a grande São Paulo, a maior região metropolitana da América Latina, tá? Do hemisfério sul, provavelmente. Então, são dois mundos diferentes. Hoje eu moro no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, uma cidade com 140 mil habitantes, que tem uma realidade totalmente diferente. Tá? Então o que acontece? Você do grande centro urbano não tem essa noção. Não tem essa noção do que é o Brasil real, o Brasil de fato. E por que é tão bom assim para o nosso país esse saldo tão positivo da balança comercial? Veja só, como eu disse, tirando esses grandes centros urbanos, vamos colocar em uma média de 20 cidades por centro urbano, capital mais umas 20 cidades por centro urbanos, 27 vezes 20 vai dar 500, 600 cidades. Tá bom. Olha só, meu jovem gafanhoto, meu pequeno queridão. O Brasil tem aproximadamente 5.568 ou 570 municípios. 568, 570, 600, 700 municípios são centros urbanos. Os outros 5.000 municípios vivem basicamente do agronegócio, da agroindústria e de mineração. Sim. Tem cidades no Brasil, tem pequenininhos municípios no Brasil ali, com seus 8.000, 10.000, 15.000 habitantes, aonde a maioria da população que está em idade de trabalho, a força de trabalho daquele grande município, ou trabalha na prefeitura ou trabalha em um frigorífico. Você quer ver um exemplo bem simples que você vai recordar? Lembra da tragédia de Brumadinho, da Vale, a mineradora? A Vale do Rio Doce, aquela unidade, aquela única mina da Vale do Rio Doce, representa a vida toda do município de Brumadinho. Se aquela empresa, a Vale do Rio Doce, Brumadinho, fechar e encerrar suas operações, o município praticamente vai à falência. A arrecadação da prefeitura quebra, a prefeitura quebra,
A prefeitura quebrando, o restante do município quebra. A maioria das pessoas que não estão trabalhando na prefeitura são funcionárias da Vale. Olha o que é isso. Olha a dimensão disso. E isso acontece em praticamente quase 5.000 municípios brasileiros. Tá? Porque quando um município não tem uma indústria de mineradora, quando ele não tem um frigorífico, um abatedouro, pode ser de porco, de boi, seja lá do que for, de uma granja, um abatedor de frangos, um grande abatedouro desse, às vezes o município tem o quê? Uma pecuária, várias fazendas muito fortes. Ou pode ter também a chamada esmagadora de grãos, uma processadora de grãos, um grande armazém, um armazém de grãos muito grande, que compra, recebe soja, processa soja. Então muitos municípios brasileiros vivem ali, ó, de uma pequena indústria, um pequeno setor econômico que normalmente ou é uma fazenda, ou um grupo de fazendas, ou uma mineradora, um frigorífico, ou um grupo pequeno de frigoríficos, uma usina de açúcar e cana, uma esmagadora de grãos, sempre é baseado nisso. A maioria dos municípios do Brasil são baseados nisso. Quando você diz que o saldo da balança comercial está bombando, está muito alto, porque essas empresas estão faturando muito. Quando essas empresas faturam muito, elas pagam impostos. Impostos municipais, que vão direto para o município, impostos estaduais, que vão direto para o estado, e impostos federais, que aí vai lá para o governo, vai lá para Brasília. E veja, muitas dessas empresas são grandes empresas, que eu falo porque eu conheço. São grandes empresas. E lá existe metas, existe plano de participação nos lucros. Se os negócios estão indo bem, é natural que essas empresas contratem mais pessoas. Não aqui do grande centro urbano de São Paulo, mas lá. Numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, não é muito. Mas numa cidade onde você tem ali 10.000 habitantes, certo? Dos 10.000, 3.000 trabalham naquele determinado frigorífico, naquela determinada mineradora. Porque muitas vezes são 3 turnos, são 300 por turno, 300 e poucos por turno. Se ela aumenta 10% a mão de obra dela, são 300 pessoas no município de 10.000, é muita gente contratada. Se aumenta a participação nos lucros, aqueles funcionários da empresa, porque vai aumentar a participação nos lucros, e elas pagam participação em lucros, porque essas empresas são obrigadas a pagarem participação nos lucros, aqueles funcionários terão mais dinheiro no bolso para consumir no comércio da cidade aonde a grande empresa está instalada. A prefeitura, com mais recursos em caixa, pode também investir na qualidade de vida das pessoas das pequenas cidades aonde essas empresas estão instaladas. Melhorar creche, melhorar posto de saúde, melhorar unidade básica de saúde, tudo que está na alçada da prefeitura. Esse é um mundo ideal. Esse é um mundo ideal. Que a prefeitura, quando arrecade mais, porque a empresa exportadora passa a pagar mais imposto à prefeitura, ela deveria reverter isso em benefício à cidade. Alguns prefeitos, são bons prefeitos, fazem exatamente isso. Outros, não vamos entrar nessa discussão. Então, você está conseguindo entender que quando o Brasil, a empresa Brasil S.A., lucra com a exportação, porque em cada um dos 5.568 municípios existe alguma pequena empresa, algum pequeno produtor rural. Existe muitas vezes, você não faz nem ideia. Por exemplo, eu conheci um cara, uma empresa, uma pequena empresa, tipo fundo de quintal. E ele produzia um pote, uma garrafa dessa. Tá? Ele recebia o plástico, aí ele fazia uma garrafa dessa. Tá?
Essa garrafa aqui, ó, ele fazia, isso aqui se chama plástico injetável, isso aqui é feito por uma injetora de plástico. Essa empresa desse cara trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia, com 3 turnos. Cada turno 3 pessoas. Ele tinha 9 funcionários. Ele fabricava esse plástico aqui para uma grande empresa brasileira, para uma multinacional que não era, acho que nem sei se é brasileira não. E essa garrafinha que era produzida na rua da casa onde eu morava, era exportada para o mundo inteiro. Com um suquinho de laranja lá. Você achava essa garrafinha aqui, essa garrafinha que era produzida na rua da minha casa, ela era vendida até no Japão. E até para o Japão com um suquinho de laranja dentro. Tá? E é lógico, se a exportação de laranja e suco de laranja caísse, ele não teria mais necessidade de ter 3 turnos, teria só 2. Se caísse mais um pouco, ele ficaria só com 1 turno. A cada turno que ele aumentou, ele contratava 3 funcionários. Tá? E chegou ao ponto que ele precisou ter, pelo menos durante os dias, um outro funcionário extra, durante o dia, né? Um outro funcionário extra, para tomar conta de receber os pedidos, receber a matéria-prima e despachar o produto acabado. Eu vi isso, ninguém me contou, era na rua da casa onde eu morava, tinha uma empresinha dessa que ficava o dia inteiro lá trabalhando nisso. Era caminhão entrando e saindo 24 horas por dia. Por quê? Porque as exportações estavam aquecidas. Tá? Quando as pessoas falam, o saldo positivo da balança comercial só vai beneficiar o grande empresário. Não, não é só o grande empresário. Porque ao momento que as empresas estejam rodando mais rápido, por exemplo, demandando mais horas de trator, mais trator quebrando, mais manutenção de trator, mais caminhão rodando, mais manutenção de caminhão, mais venda de pneu, mais caminhonete rodando nas fazendas, mais manutenção de caminhonete. Toda vez que isso aquece, a exportação aquece, a economia aquece, demora, mas o Brasil começa a aquecer. O Brasil começa a aquecer. E eu vou te contar para você lembrar. Isso já aconteceu no nosso país e isso foi muito bom. Pena, vou repetir, uma pena que foi muito mal aproveitado. No começo deste século, por volta do ano 2000, 2000 e alguma coisa, quando o então presidente Lula assumiu, o mundo vivia o chamado boom das commodities. Commodities são aquilo ali, né? É minério de ferro, minério de alumínio, soja, boi, açúcar, álcool, petróleo. São commodities mundiais, tá? São commodities. Então, o mundo vivia os booms da commodities. Entenda uma coisa, meu querido. De novo, eu vou dar uma pausa aqui, abre aspas. Você não deve acreditar em nada do que eu estou te falando. Porém, tudo que eu estou te falando, você deve pesquisar na internet. Pesquisa no Google. Faz uma pesquisa e descobre. Se eu falei uma abobrinha, vem aqui, ó, e me dá uma chapuletada depois. Fecha aspas. Commodity é um produto, como é que eu vou te explicar? Por exemplo, se eu pegar uma bacia de soja produzida no Brasil, uma bacia de soja produzida na Europa, uma de soja produzida na África ou em qualquer lugar do mundo, eu não vou saber qual é qual. Commodity é isso. É um produto que pode ser produzido por qualquer um, em qualquer lugar do mundo, e é exatamente o mesmo. Logo, quem define o preço das commodities é o mercado. Não adianta eu falar, vou plantar 10 mil hectares de soja e vou vender a minha soja por R$100 a saca. Se o mercado está pagando 60, você não vai vender a R$100 nunca. Nunca. Isso é commodity. Quem produz commodity, o produtor de commodity, ele não põe preço no produto dele. Quem põe preço é o mercado. E para você ter uma ideia, lá na Bolsa de Chicago, que é onde roda o preço de muitas commodities agrícolas, pensa o seguinte, toda a produção de soja do mundo,
Imagine que você pudesse pegar toda a produção de soja do mundo e guardar dentro de um armazém. Tá? Tá? Por dia, na Bolsa de Chicago, são negociadas aproximadamente, em um dia, 10 vezes a produção de soja mundial. Em soja. Comprando e vendendo, expectativa de compra, expectativa de venda, sabe? Mercado futuro. Eu não vou entrar nesse detalhe que é muito complicado. Pessoas comprando e negociando títulos relacionados à soja. São 10 vezes o que produz de soja no mundo. Então quem define o preço da soja é o mercado, não é o produtor. E não é uma pessoa do mercado, são milhões de pessoas no mundo inteiro. São pessoas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, do Brasil, do Japão, da China, da Oceania, da Austrália, da Nova Zelândia. Em cada um dos países, dos mais de 200 países do mundo, deve ter alguém nesse exato momento conectado à Bolsa de Chicago, comprando soja ou vendendo soja, comprando posição de soja, tanto no futuro quanto há um mês, 2 meses, 3 meses, não importa. Soja é negociada. Então, isso é uma commodity. O produtor não define o preço é mundial porque é um produto que pode ser produzido em qualquer lugar do mundo. Ponto. Voltando ao assunto. Lá no começo dos anos 2000, quando então o presidente Lula assumiu, o mundo vivia o boom das commodities. Brasil bombando, vendendo, exportando, comprando, exportando e lucrando, comprando, produzindo, exportando, comprando, produzindo, exportando, comprando, produzindo, exportando, comprando, produzindo, exportando. Uau! Maravilhoso. O que aconteceu com o Brasil? Começou a ficar rico. Lembra que alguém falava que o Brasil já era a 6ª economia do mundo? Lembra, bebê? Por isso, nós comprávamos, nós importávamos, produzíamos e exportávamos. Importávamos, produzíamos e exportávamos. Maravilhoso. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Governo federal arrecadando. Arrecadação. O que o Brasil fez? Gastou. O que o nosso governo fez? Gastou. Aonde? Gastou. Desperdiçou. A gente vai fazer Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíada. Isso ia desenvolver o país. A gente poderia ter construído estradas, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos. Poderíamos ter construído hospitais, escolas, unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento. Poderíamos ter investido em presídios, mais delegacias, delegacias para mulheres, delegacias para idosos, melhorado a polícia, protegido mais nossas fronteiras. Poderíamos ter investido em mais escolas. Escolas período integral. Isso é muito bom para uma criança. Dá muita liberdade ao pai de poder trabalhar o dia inteiro. O Brasil poderia ter investido no Brasil. Poderíamos ter investido em mais hidrelétricas, mais energia eólica, mais energia solar ou a fotovoltaica, mais energia limpa. O Brasil fez o quê? Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíada. Sem contar que a gente emprestou dinheiro para fazer obras fora do país. Lembra? Obras na Venezuela, metrôs em Caracas, porto em Cuba, de Mariel. Chegou a rolar até uma ideia de fazer uma hidroelétrica na Nicarágua. Fizemos belíssimas rodovias na África, hidroelétricas na África. O Brasil distribuiu o dinheiro. Por isso, e o que aconteceu? Aí eu vou te explicar, bebê. As commodities vinham em baixa. Aí começaram a subir. O governo brasileiro começou a arrecadar mais. Certo? As commodities e o governo brasileiro. Então as commodities começaram a subir. O governo brasileiro começou a
gastar mais, gastar mais, gastar mais, gastar mais, gastar mais, gastar mais. Porque as commodities, esse é o problema. A commodity cai o preço. Opa, errei. A commodity subiu e despencou. O governo brasileiro, aumentando os gastos, tem um probleminha. Opa, Constituição. Ela não permite que o Brasil diminua os gastos. Uma vez que eu contratei mais mão de obra, uma vez que eu fiz concurso público, uma vez que eu comecei a gastar dinheiro, que eu aumentei o quadro, como o Brasil fez, vocês lembram que a gente tinha, que passou até uma lei para aumentar o número de vereadores, gastou-se dinheiro, deu aumento fora da curva para funcionário público. O Brasil começou a gastar muito, 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 imaginando que as commodities permaneceriam altas para sempre. Commodities alta, gasto alto. Quando a commodity cai, o gasto não consegue cair. Então o que o Brasil faz? Para a obra. Então não que dá para parar. Para a obra, para investimentos, começa a reduzir gastos. E o que não dá para parar, meu irmão, é dívida. Emitir títulos. Sim, dívida. Emitir títulos, dívida. O governo começa a endividar. E aí começa a pagar juros. Então a alta da balança comercial é muito boa para o país. Se você acha que é só um grupinho assim que vai ser beneficiado, não. Não. Não é. Porque o próprio empresário, como é de costume do empresário, como é da mentalidade empresarial, uma vez que ele está lucrando muito com aquele negócio, ele tende a investir naquele negócio ou construir mais uma unidade ou montar uma outra filial numa outra cidade. Tá? Isso é do empresário. Empresário não guarda dinheiro em banco, não guarda dinheiro no colchão, não guarda dinheiro na poupança. Empresário, dono de empresa, ele quer cada vez mais produzir, ter mais empresas, porque o prazer dele é ser dono de empresa, é ter empresas. Então o empresário, quando começa a lucrar, ele começa a fazer mais empresas. Tá? Os municípios aumentam a arrecadação, os governos estaduais aumentam a arrecadação, o governo federal aumenta a arrecadação. O perigo é, um dia, esse preço de commodities pode despencar de novo e a arrecadação despencar. Se o país não tomar juízo, se nossos políticos, nossos governantes não entenderem que alta de exportação, saldo positivo da balança comercial, preço de commodities em alta, arrecadação de imposto em alta, hoje, não garante arrecadação no ano que vem. Então não adianta eu preparar, eu gastar mais esse ano, porque estou arrecadando mais e o ano que vem o país está endividado. É por isso que o Brasil precisa, às vezes, economizar, arrecadar, pagar as suas dívidas e guardar dinheiro num fundo soberano. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, resumindo, tá? Se você tem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo. Pode perguntar a sua dúvida. Saldo positivo de balança comercial, exportação recorde, balança comercial recorde, é muito bom para todos. É muito bom para todos. É muito bom para o país, é muito bom para todos. O sucesso do governo Lula, pelo menos do primeiro e segundo mandato, foi graças à explosão das commodities, ao saldo positivo da balança comercial, aos recordes de exportação. O que se fez com esse dinheiro em caixa, espero que nossos governantes não façam novamente. Invistam no país para algo que vai trazer benefícios. Como eu disse, está vendendo muito, lucrando muito, arrecadando muitos impostos. O que o Brasil precisa fazer? Infraestrutura, saneamento básico, cuidar da saúde do povo. Nessas horas, que um país que quer realmente crescer, de novo, hein? Vamos lá. Balança comercial bombando, saldo positivo, exportação bombando, Brasil arrecadando como nunca, o melhor de toda a história. O que fazer com esse dinheiro que vai entrar em caixa?
Faz festa ou faz a lição de casa? Não é fazer festa. Festa é Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíada. Não. Temos que fazer a lição de casa. Cuidar do saneamento básico, da saúde, do saneamento da saúde, melhorar a saúde pública, melhorar as escolas, melhorar a infraestrutura do país. Com mais estradas, com mais rodovias, com mais ferrovias, melhorar os portos, melhorar os aeroportos, tá? Cuidando da saúde, cuidando da educação, cuidando da infraestrutura e cuidando da segurança, o Brasil sozinho cresce. O Brasil se torna mais atrativo para mais pessoas virem para cá. Um forte abraço a todos. É isso que eu sonho, né? Sonhar não custa nada. Até mais.